Olá, mais uma vez seja bem-vinda e bem-vindo. Estamos aqui para o nosso último encontro nessa oficina A Poética da Luz para o Teatro de Infância e Juventude. Já tivemos momentos lindos aqui, nós dois, nós duas e também nossos convidados e convidadas que aqui estiveram. Tivemos Luciana Raposo, Chiara Muniz, Alexandre Souto Maior, cada um dentro da sua especialidade, falando um pouco sobre a sua relação, do seu trabalho, do seu modo de ver a luz com a dramaturgia, com a própria luz, processo de criação da luz, com Luciana Raposo, com o teatro em formas animadas, com Chiara Muniz. E agora estamos aqui para a gente encerrar esse ciclo, iniciar, obviamente. A pretensão aqui não é que ninguém saia iluminador e iluminadora, mas que tenha um pouco desse contato, dessa relação da luz e da poética da luz nesse fazer artístico, sobretudo voltado para a criança e para a juventude. Então, muito obrigado por estar até aqui conosco. Se você chegou agora, revisa as outras aulas que estão lá, que tem muito material interessante, material divertido, dinâmico. Espero, né? Pelo menos eu penso que assim está. Espero que você goste e esteja gostando até agora. Hoje, eu quero falar um pouco desse processo da criação da luz a partir do meu modo de trabalhar, do meu modo de conceber e entender a luz. Não é o único, não é verdade absoluta, mais uma vez, mas é como eu procedo nesse processo de criação, desde a ideia inicial, quando eu sou convidado para fazer uma luz para um espetáculo, até a execução ou desmontagem dessa luz. Existe uma longa jornada, uma longa trajetória, desde o primeiro contato com o texto, com a ideia coreográfica, com a ideia do show, até chegarmos ao produto final, né? A concepção e execução dessa luz. Então, vamos focar um pouco no teatro, que é a nossa praia predominante aqui, pelo menos nessa discussão. E vamos pensar no texto. Então, o primeiro contato que eu tenho é com o texto. Leio, releio, escrevo, anoto, destaco. E principalmente pensando o que é que aquelas palavras podem gerar de imagem para o meu trabalho de criador. Mais uma vez reforço que entendemos o iluminador como um artista criador dentro desse processo de composição do espetáculo. Da mesma forma que entendemos o cenógrafo, o figurinista, o maquiador, o diretor musical, o ator, a atriz, todos fazem parte desse núcleo criativo que vai gerar um espetáculo. Então, depois desse primeiro contato com o texto, a gente vai anotar coisas, destacar, perceber que imagens é que ele me sugere, que tons, que cores, que ambiências eu posso interagir, eu posso criar a partir daquele texto. E num segundo momento, uma conversa com o diretor, encenador, diretora, encenadora, para entender como ele pensa a transposição daquele texto para o palco. Como a gente viu aqui na questão da dramaturgia, o texto é o primeiro passo, é o primeiro momento para que o espetáculo se transforme nesse produto, que é outra linguagem, né? Que é outra composição estética. Então existem vários elementos que vão compor essa transposição. E a ideia do encenador, a concepção desse espetáculo é o que vai nortear esse pensamento, né? Essa linha transformadora. Então, tanto eu quanto os demais criadores do processo, vamos conversar primeiro com o diretor para entender a ideia dele ou dela e depois entre nós para que a gente possa chegar em acordos, em situações que seja bom para todo mundo. Eu não posso interferir no processo criativo do figurino, mas posso sugerir soluções que a luz possa dar para ideias que ele tenha, como da mesma forma o figurino e o cenário podem interferir, podem sugerir em soluções para a minha luz. Então, a partir dessa composição, desse diálogo, desse entendimento inicial, a gente vai trabalhar de forma mais harmônica. Então, primeiro contato com o texto, conversa com o diretor, conversa com os criadores, estamos evoluindo esse processo, né? Uma próxima etapa poderia ser assistir aos ensaios, entender essa movimentação, entender esse espaço. E o espaço nessa composição estética tem duas concepções: o espaço físico, onde o espetáculo vai acontecer, qual a dimensão, qual a quantidade de varas que o espaço tem, qual o ângulo ideal para a utilização de uma vara frontal, de uma luz frontal, de uma contraluz. Se eu tenho torres laterais, se eu tenho coxias, então eu preciso entender esse espaço físico,
para a partir daí aplicar o espaço poético, o espaço que o espetáculo propõe, a ambiência que o espetáculo propõe, em cima desse espaço físico e geográfico. Então eu vou lá entender, embora muitas vezes os ensaios não acontecem já no teatro, no local onde vai estrear, né? A não ser que seja um grupo que tenha sede própria, ou uma parceria de um grupo, ou de um coletivo, ou do própria produção com o espaço que ele vai estrear, para que se antecipe esses ensaios. Então, quanto mais contato eu tiver, mesmo que eu não possa ir lá ver, mas que eu tenha acesso ao mapa do palco, ao rider, às dimensões desse teatro. Porque uma coisa é eu criar uma luz para um espetáculo, para um teatro que tem 8 metros de boca, por 8 de profundidade, como é, por exemplo, o Teatro Apolo, o Teatro Barreto Júnior. Outra coisa é eu pensar uma luz para um teatro que tem 20 metros de boca por 20 metros de profundidade. E já disse aqui que precisei criar uma luz para o Luiz Mendonça, que tem essa dimensão de 20 por 20, que a gente reduziu para 15, 14, mesmo assim é muito grande. E depois tive que fazer esse mesmo espetáculo no Teatro Arraial, que tem 5, 6 metros no máximo de profundidade de boca. E aí era outra concepção, era outra luz, eram outros equipamentos. Era, sabe, todo um processo de adaptação que praticamente era outra luz, assim, porque era muito diferente. Caberiam 4 ou 6 teatros arraial dentro do Luiz Mendonça. Então é importante entender inicialmente esse espaço. Então, pensando nessa composição espacial, e aí nessa conversa com o diretor, eu vou entender os efeitos que ele quer, as transformações de dia e noite, os tempos de tensão, e aí eu vou pensar nas cores, nas nuances, nos tons e nos tipos de equipamento que eu vou utilizar para solucionar essas questões que o diretor me propõe, ou que o próprio texto me propõe, ou que a própria encenação me propõe. Então, se é noite um tom de cor, se é dia outro tom de cor, se tem uma transição noite e dia, se é fim de tarde, se é frio, se é quente, se é norte, se é sul, se é inferno, se é céu, se é recorte ou se é difusão. Então, todos esses elementos vão ser solucionados a partir dos equipamentos que eu tiver disponível. E não apenas dos que eu tiver no teatro, que algumas vezes, quase sempre, não é suficiente para a gama de possibilidades que a luz solicita. Então eu vou complementar com alguns equipamentos, eu vou criar situações artesanais, como Luciana muito bem falou, que no teatro infantil, no teatro para infância e juventude, ela dá um pouco a mais do que apenas equipamento técnico. Ela cria, ela manufatura, ela faz gambiarra, ela faz luzes específicas, uma lanterna, um candeeiro, uma lata com a luz dentro, um poço, um baú que se abre. Então são situações que eu vou criar para estabelecer essa magia. Então, definido esses equipamentos, e depois eu vou dar uma parte nessa questão do equipamento para falar um pouco mais sobre eles no final um pouco mais adiante desse nosso encontro, porque agora eu vou transformar essa relação de equipamento, essas soluções técnicas em signos, em elementos que eu possa traduzir no mapa e que as pessoas entendam, as pessoas que vão ter acesso àquilo ali para montagem e futuramente para operação, e eu próprio posso registrar isso e enviar para festivais, para agendas e teatros, enfim. Registrar isso num mapa de luz, ou num plano de luz, que nada mais é do que a codificação de tudo isso que a gente tá concebendo. Então, nesse mapa eu vou definir essa questão espacial, os tamanhos, as dimensões, os ângulos, a distância entre varas, ou eu vou pegar o mapa do teatro e trabalhar em cima dessa condição que nos é dada. Eu vou definir os tipos de refletores, a função de cada um e como utilizá-los. Eu vou definir o tipo de ligação entre eles, se liga sozinho, se liga conectado com o outro, se ele faz uma geral, se ele faz um efeito, se ele faz uma luz recortada. E essas informações vão ser codificadas no mapa, que eu vou mostrar aqui. E esse mapa segue depois para o teatro, para os técnicos montarem, ou para eu próprio montar, ou para mandar para um festival como requisito do projeto do espetáculo. Mas esse mapa nada mais é do que o norte, para que a gente possa se guiar nessa montagem futuramente. E a montagem, depois já próximo da estreia, às vezes na véspera, quase sempre na véspera, às vezes no dia, mas o ideal é que seja com antecedência,
pelo menos uma semana, 15 dias antes, a gente pudesse montar essa luz, experimentar essa luz, entender se a cor é aquela, se a intensidade é aquela, se o efeito que a gente queria dar funciona, sabe? Se o ator posicionado naquele lugar vai dar o efeito que eu quero, para que o próprio ator e a atriz possam se familiarizar com essa ambiência, com essa luz, porque vai contribuir também no seu processo criativo. A gente vai montar o espetáculo, essa é a próxima etapa. Montar significa ir para o teatro e colocar os refletores todos nos seus devidos lugares, colocar suas cores, hackear ou ligar no sistema de iluminação específico, com canais específicos, com direcionamento específico, e depois afinar ou ajustar esses refletores ao lugar que ele tem que ir, com a abertura que ele tem que ir, com o ângulo que ele tem que ir. E aí é bom que isso seja feito, mais uma vez, naquele diálogo com o cenógrafo, com o figurinista, e o iluminador, e os atores e atrizes, para que eles entendam os seus lugares, para que eu possa recortar a luz na mão da atriz, onde ela segura uma maçã, para que eu possa definir aquele espaço onde vai entrar a luz que o ator vai colocar só a sua boca, para que eu possa definir onde vai entrar aquela cama que vai estar iluminada por um quadrado, enfim. Então, essa relação se estabelece a partir da montagem e da afinação da luz. E, na sequência, fazemos a programação, que é onde você vai agrupar os refletores, a sequência de refletores, entrada e saída, intensidade, de forma digital ou analógica. É possível fazer das duas maneiras. Existe, inclusive, uma possibilidade de você fazer uma sequência de cenas, definir o tempo de entrada e de saída de cada cena, de cada equipamento, e grava tudo isso, programa tudo isso e aciona uma função que vai automaticamente entrar e sair com essas funções, com essas cenas. Você aperta o Go e ela vai mudando de acordo com o tempo que você definiu, acendendo o que você pediu, apagando o que você pediu. Mas para isso, o espetáculo, a coreografia, o show precisa estar muito bem ensaiado, porque se errar o tempo lá, vai comprometer a minha luz. Claro que eu tenho como retardar, como ajustar isso durante, se eu estiver atento, mas o ideal para essa situação é que tudo esteja muito bem ensaiado, com tempos definidos de troca de cena, de entrada e de saída, de tempo de diálogo ou de coreografia, para que a coisa flua de forma bem interessante. Então essa é a programação. Eu vou lá programar, eu vou lá ajustar sequencialmente a entrada e saída dos equipamentos, a intensidade dos equipamentos. Eu posso fazer isso por cena, como eu falei. Na cena 1 entra esse bloco de luzes, e na cena 2 sai esse bloco e entra esse. Eu saio uma parte desse bloco e entra esse. Como posso fazer também de forma mais artesanal, mais sutil. Eu gosto de operar a luz criando os blocos de ação, tipo, aqui é uma geral, aqui é uma contraluz, aqui são os efeitos, aqui são os recortes. E eu vou, durante o espetáculo, integrando esses blocos, entro com 50% da geral, aí dou destaque para o recorte, aí tiro um pouco o recorte, subo a geral, e vou descobrindo esse movimento poético, essa sutileza na operação, durante a operação, durante os ensaios, durante a execução do espetáculo. A gente conversava no encontro com a Luciana de como é importante essa pessoa que opera a luz, porque é ela que está ali no momento da execução, ela que está ali diante do público fazendo a magia acontecer, né? Junto com os atores, atrizes e todos os demais elementos, e o conceito de encenação ali presente, e o som que entra e contribui com isso. Mas é esta pessoa, mais até do que o cara que criou, que vai traduzir para a cena todo esse processo criativo. Então é muito importante que o operador e a operadora tenham essa sensibilidade, esse feeling de entender essa dinâmica poética da cena e do espetáculo. Nos espetáculos da Compassos, a gente costumava brincar dizendo que eu dançava junto com eles, porque tinha cena que eu operava em pé, e chutava, e levantava a mão, sabe? E entrava forte, e saía devagar com a luz. Então, o ritmo do espetáculo me conduzia também nessa dança, para que eu pudesse entrar no jogo e trocar de forma mesmo concreta com os bailarinos e bailarinas que ali estavam. Pois bem,
leitura do texto, encontro com o diretor, encontro com a equipe de criação, definição de equipamentos, criação do mapa de luz, montagem, afinação, programação e operação. Essas são as etapas de um processo criativo de luz e, obviamente, a desmontagem que você pode ajudar. Não é necessariamente a função do iluminador, muitas vezes é do técnico e da técnica da casa, mas você pode contribuir recolhendo suas coisas, indicando lugares, facilitando a vida, enrolando fio, guardando gelatina, tirando golbo. Então isso é importante também que você contribua nesse processo de desmontagem para deixar a casa arrumadinha do jeito que você encontrou. Eu falei que a gente ia dar uma parte para falar de equipamentos, mas para falar de equipamentos que hoje são elétricos e eletroeletrônicos, eu queria relembrar um pouco dessa trajetória da luz no teatro ocidental. Vamos considerar a partir da Grécia para cá. Historicamente, sabe-se que os espetáculos gregos e ainda os romanos se passavam, na maioria das vezes, durante o dia, né? Eram longas jornadas durante o dia. E essa luz que conduzia o espetáculo era a luz do sol. Os próprios teatros gregos eram criados, eram montados, né, construídos em locais que favoreciam essa transição do sol. Então, algumas narrativas, inclusive, se construíam a partir desse passado tempo, sabe? Não que não se utilizassem alguns elementos já artesanais de manipulação de luz, como bloqueadores naturais, como archotes para cenas mais próximas da noite, tochas, enfim. Mas a predominância de luz no teatro grego e romano era da luz do sol. Com o avançar para a Idade Média, essa transição da Idade Média, o teatro, além da rua, com os saltimbancos, com os mambembes ali, evoluiu para dentro da igreja. E na igreja, sim, se utilizou muito mais elementos do fogo, né, tochas, archotes, e também a luz do sol através dos vitrais, que davam um colorido muito interessante para a cena. Então, do átrio a dentro da igreja, essa transição do sol que se transformava, que se transmutava em cores, e aí outros elementos aconteciam para iluminar essa cena mais interna, mais fechada. E aí com o passar do tempo vem o teatro renascentista e as coisas vão evoluindo e surgem os candeeiros e aí lá na frente vai vir a luz elétrica. Então o advento da luz elétrica vai transformar completamente essa relação do público com o ator, com o palco. Porque a partir daí começa a se distinguir esses dois espaços. Apaga-se a plateia e ilumina-se o palco como forma de destaque. Durante muito tempo, as lâmpadas de aquecimento, de filamento, predominaram sobre os equipamentos. Mas, recentemente, o LED chegou para revolucionar e trazer muitas outras possibilidades criativas e tecnológicas, sem abandonar, obviamente, o analógico, mas já está se tomando conta, já está fazendo parte desse novo momento da luz cênica, seja na música principalmente, mas no teatro, na dança, no circo, enfim, já está ali muito presente. E, consequentemente, muitas novas tecnologias surgem e nos aproximam, né, desse universo. Pois bem, esses equipamentos têm uma função, ou algumas funções, bem específicas para a iluminação cênica. A gente falou lá no começo que a gente usa da técnica em função da estética. Então, se a minha estética pede uma luz difusa, uma luz mais aberta, uma luz soft, suave, eu vou usar um equipamento específico para fazer essa luz suave. Eu posso usar um Fresnel, eu posso usar um PC, eu posso colocar um difusor na frente desse refletor para difundir ainda mais essa luz, para diluir ainda mais essa luz. Se a estética me pede uma luz mais dura, mais pontual, eu vou usar um equipamento que me transmita essa sensação. Um elipsoidal, que eu posso manipular a forma, a dureza, o foco dessa luz, ajustar para uma luz mais concentrada, abrir para uma luz um pouco mais difusa, usar formas geométricas como quadrados, triângulos, inserir elementos desenhados para que ela ganhe forma lá na sua chegada no palco.
com os gobos. Eu posso simular uma floresta, eu posso simular uma pessoa deitada, eu posso simular uma cerca, uma estrela, estrelas no céu, enfim. Então, o que a demanda estética solicita, os equipamentos vão trazer para nós essas soluções. Então, no teatro vamos encontrar, muito basicamente falando, tem outras tantas coisas, mas vamos encontrar refletores tipo Fresnel, que é uma lente específica para difusão, refletores tipo PC, que é um refletor de lente plano convexa, que ela converge a luz, fechando um pouco mais, mas ainda um pouco difusa, com a possibilidade de uma dureza um pouco mais específica, mas não tanto quanto o elipsoidal, que é um refletor que tem um espelho que converge a luz para todos os pontos, e com isso eu concentro esse facho e posso manipulá-lo de forma mais fácil. Não mais fácil, mas mais específica. Eu posso recortar essa luz, como eu falei, posso colocar forma nessa luz. Teremos também os refletores de lâmpada par, com focos específicos, com abertura angular específicas, que tem uma luz aí mais ampla, mais abrangente, de mais brilho, de tiro mais forte. Com menos controle, obviamente, mas com a função específica de iluminar fortemente, né? de atirar fortemente. E outros tantos que a gente vai encontrar, né? E com o advento do LED, da tecnologia, surgiram os Movie Lights, surgiram os Par LED, que você pode, no mesmo refletor, controlar várias cores que não é possível no analógico. No Movie Light você pode controlar o movimento, o gobo, a direção. Durante o espetáculo você pode mudar a direção, você pode animar essa cena com esse refletor específico digital, porque o analógico não possibilita. Quando eu ajusto o analógico na cena, ele fica fixo lá. Se eu quero um outro foco, eu uso outro refletor. Com o digital eu posso trazer esse refletor de um lugar para o outro durante a cena, ou programar para que ele faça esse movimento de aumentar e diminuir, de subir, de descer, de mudar de cor, de girar, sabe, de dar formas geométricas. Então, a tecnologia nos possibilitou isso. Mas eu, como um artista de uma geração anterior, ainda primo muito pela textura do analógico, sabe? É como uma imagem 4K de altíssima precisão e uma imagem de um equipamento mais antigo de cinema, de uma câmera mais antiga de cinema, sabe? Esse grão, essa textura, esse volume, essa expressão me interessam. Então eu utilizo sim o LED, mas gosto de que o analógico esteja ali na linha de frente, trazendo essas sensações e esses sentimentos para nós. Para falar um pouco de mercado, a gente viu que existem várias etapas dessa concepção da luz, né? Desde o início do contato com o texto até a execução propriamente dita. Então, enquanto função, eu posso ter aí várias funções que deveriam ser respeitadas e desenvolvidas por profissionais específicos, mas que muitas vezes o iluminador acumula muitas delas. Eu tenho o iluminador propriamente dito, o criador da luz, alguns chamam de light designer. Eu tenho o técnico que vai montar essa luz, o montador. Eu tenho o eletricista de cena, que é o cara que resolve as questões elétricas da cena, plugagem, ligação, conserto, sabe? Direcionamento. Eu tenho o afinador, que é o cara que vai lá posicionar esses refletores, ajustar o tamanho do foco, e tem gente que é muito boa nisso e gosta de fazer isso muito bem. Eu tenho o cara que programa a mesa, que dependendo da tecnologia, é uma linguagem de software muito específica, então o cara vai lá e programa divinamente aquilo ali. E eu tenho o cara que opera, que é o cara que tem o feeling da sensibilidade. Então, se na real nós recebêssemos por cada uma dessas funções, seria muito legal. Mas muitas vezes a gente acumula muitas delas ou todas elas numa só, ou dividimos com outra pessoa funções específicas. Ó, eu crio e eu opero, mas tu monta e tu afina. Tu resolve as questões de palco. Mas, só para dizer com isso, e aí não é reclamação efetiva para as produções, que a gente sabe que às vezes a demanda é muita, a grana é pouca, mas é preciso entender e respeitar cada uma das profissões e funções. Poderia se remunerar cada uma dessas funções, sabe? Eu poderia pagar o iluminador, pagar o montador, pagar o afinador, pagar o operador, o programador, enfim.
porque são funções realmente específicas, né? E quanto profissional que está aqui no mercado, que está brigando por esse espaço, brigando por essa dignidade, não poderia deixar de registrar que isso é uma realidade na nossa profissão e que você pode escolher esse caminho que você quer. Você pode apenas criar, você pode apenas operar, você pode fazer tudo isso junto. Ainda sobre o mercado, é muito relativo à questão da valoração do seu trabalho, né? Eu lembro que uma vez dando uma aula, uma aluna disse assim, depois de eu falar todo o processo histórico da luz, toda essa questão de concepção, ela disse assim, professor, precisa saber tudo isso para acender um botão? E isso me marcou profundamente, porque existe ainda esse pensamento do que fazer luz é acender um botão, né? Você não está vendo, mas aqui nesse lugar eu tenho um refletor difuso apontando para o teto e rebatendo em mim. Eu tenho um refletor amarelo apontando no rebatedor prateado que está ali na frente apontando para mim. Eu tenho a lanterna do celular aqui acesa. Eu tenho uma luz amarela de cá complementando essa imagem. Então existe um estudo de luz para que essa imagem chegue até você. Existe uma concepção, como a gente falou desde o início, para chegar até você, até o espectador ou até o telespectador neste caso. E eu preciso saber por que aquela luz tem que ser difusa, por que esse rebatedor tem que ser prateado e não dourado, por que aquela luz tem que ser amarela. Eu poderia até mudar, mas é uma opção que seja assim, sabe? Não sei se você lembra, se você resgatar a primeira aula, existe uma sombra aqui muito dura na minha imagem, e era intencional que assim o fosse, para chocar um pouco ou talvez incomodar um pouco algumas pessoas que gostam dessa imagem mais pura, sabe, mais branca, mais definida. Então, não é só apertar um botão. Isso tem o seu valor. E cada uma dessas etapas, cada uma dessas profissões, cada um desses elementos dessa composição da luz tem o seu valor. Como eu falei anteriormente, eu posso remunerar cada uma dessas funções. Eu já fiz espetáculo que eu não recebi R$ 1 por isso. Fiz porque acreditava na proposta, porque gostava das pessoas, porque me identifiquei com o que me foi apresentado. E esse espetáculo foi até hoje o que mais me levou para viajar pelo mundo, Cuba, Paraguai e Uruguai. E agora tem viagem marcada para Argentina e Portugal, assim que a pandemia permitir. E fizemos vários estados do Brasil. E fizemos várias cidades de Pernambuco. E eu fui muito bem pago depois por cada uma dessas turnês. Então, existem formas e formas de valorar o seu trabalho. Nesse, eu confiei nas pessoas, eu confiei em Uda Torres, confiei em Malu Bazan, confiei na proposta que nos foi apresentada sobre contar a história de Soledad. E com isso, eu tive muitos ganhos na minha carreira profissional e como pessoal, como ser humano. Existem trabalhos que eu estabeleço um preço pela criação, pela operação, e não crio nenhum vínculo. Faço aquilo ali, encerro o meu compromisso e sigo adiante. Mas em ambas as situações é preciso valorar o seu trabalho, é preciso entender que existe um mercado, que esse profissional é um profissional criador, que também pode ser um técnico, mas que o iluminador é um criador. E também existe o técnico que opera essa luz, que monta essa luz. Então, não se acanhe de cobrar por seu serviço de iluminador. Tem uma piada no meio artístico que diz que o técnico ganha mais do que o ator, do que a atriz.
Não sei se é verdade. Eu, como ator, também tento valorizar o meu trabalho e cada vez mais brigar para que a gente receba dignamente em qualquer das profissões, qualquer das funções dentro da nossa profissão. Mas já se existe essa consciência de se pagar dignamente profissional. Nem sempre é possível, obviamente, a gente sabe que as produções sofrem, as que dependem de bilheteria às vezes não pagam nem o próprio investimento, os editais não são suficientes, ou quando são, tem muita coisa para resolver, mas eu acho que dentro desse processo de ética, a sinceridade, o jogo aberto, dizer, ó, preciso lhe pagar tanto, mas só tenho tanto. Eu sei que o seu trabalho vale tanto, vou lhe pagar tanto. E quando eu puder, eu lhe pago esse complemento. Eu não vou lhe pagar a criação, mas vou lhe pagar a operação dessa forma. Da mesma forma, nós profissionais da luz, técnicos e criadores, precisamos também manter esse diálogo presente e compromissado com as produções. Então, uma pequena reflexão sobre essa questão de ética de mercado, de valoração do trabalho. Existe sim um preço por esse conhecimento, por esse estudo, por essa dedicação. Luciana falou aqui que ela constrói coisas, ela vai para o mercado, ela pesquisa, eu também vou para o mercado, eu pesquiso que tipo de refletor, que tipo de luz, que tipo de situação, que tipo de fio, qual a melhor, a coisa mais segura para o ator, para a atriz, que tipo de efeito não vai comprometer a mágica de Rafa Santa Cruz, que é meu parceiro de muitos trabalhos. Então isso é pesquisa, isso é estudo, isso tem um valor, isso tem um preço de mercado, sabe? Então, não existe essa coisa confusa. Ah, eu não sei quanto cobrar. Eu sei exatamente quanto cobrar pelo meu trabalho, assim. E às vezes cobro um valor sabendo que o produtor vai negociar e digo, não, eu topo. Quando não, eu digo, velho, muito obrigado, mas não consigo fazer assim. Ou faço e digo, dizer, não, estou fazendo porque eu estou precisando dessa grana, mas o valor não é esse. Acho que esse feeling, essa troca, esse jogo aberto nos possibilita crescimentos coletivos dentro da nossa própria função, dentro da nossa própria profissão. Falei muito hoje, né, porque eu queria colocar aqui essas informações todas que a gente não tinha conversado até agora. Teria muito mais para dizer ainda, mas eu sei que em tempos de live, em tempos de pandemia, em tempos de Netflix e Amazon Prime, a gente está meio que saturado de tanta informação virtual, mas estamos aqui disponíveis para trocar esse conhecimento com vocês. Espero que a gente tenha trazido informações que sejam relevantes para a sua criação como diretor, como diretora, como atriz, como ator, como escritor desse universo do teatro para a infância e juventude. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui trocando esse conhecimento com vocês. Estarei sempre à disposição. Muitas coisas eu não vou saber responder, mas o que eu puder estarei aí para contribuir. E mais uma vez reitero aqui o agradecimento de coração para Edvane Batista, Rui Aguiar, que são dois grandes lutadores e batalhadores desse mundo artístico de produção cultural e que estão aí na resistência, mantendo seus projetos vivos, com muita dificuldade, mas mantendo o projeto vivo, com dignidade. Para mim, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui. Trazendo um pouco da minha vivência, na verdade, né, para você e poder de alguma forma, se assim o for, contribuir para que a gente perpetue essa linguagem e que a gente cada vez mais faça melhor, com mais empenho, com mais amor, o nosso fazer artístico. Muito obrigado, assim eu me despeço, desejando muita luz para todas e todos e que a gente logo se veja aí pelos palcos da vida, seja trabalhando, seja usufruindo e sigamos todos na luta, na resistência dessa nossa profissão tão grandiosa, tão digna, mas que tanto sofre também, né? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê pela estrada da vida.